Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro 23 Studios Talks. Olá, bem-vindos. Eu sou a Jéssica e quem está aqui pela primeira vez no canal da 23 Studios também e não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para você receber conteúdos em primeira mão. Hoje eu e o Guilherme estamos aqui para conversar um pouco sobre um assunto tão relevante para os negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes, aliás, o posicionamento de buscas no Google. Mas antes de a gente começar a conversar, eu acho que é importante contextualizar, trazer para vocês um pouquinho sobre toda a trajetória, né? Então, o Google ele começou a operar, realmente ganhar proporção ali no início dos anos 2000 e juntamente com as outras tecnologias, com o avanço da internet, essa empresa ela foi melhorando os seus sistemas. Então, por quê? Para que ela conseguisse aí trazer, né, manter bons posicionamentos das páginas, né, tornar esse conteúdo que as pessoas procuram cada vez mais acessíveis, inclusive nos celulares, né, nos dispositivos móveis. Então, a gente vai falar desse assunto, mas é importante que vocês entendam que para posicionar, primeiro teve que começar a ter os primeiros sites, as mídias sociais vieram avançando, os dispositivos também e a internet. Então foi um conjunto de melhorias, né, nos meios de comunicação para que a gente trouxesse esse tema para vocês. Então, esse assunto que nós vamos tratar hoje, fica até o final. Se você souber de alguém que acredita que é importante ter uma visão geral sobre posicionamento nos mecanismos de busca, principalmente o Google, que é de longe o mais utilizado pelas pessoas, compartilhe esse vídeo também, tá bom? Bom, Guilherme, antes da gente vamos falar de vários assuntos dentro desse tema, mas eu queria que você falasse para o pessoal só um pouquinho assim de qual é a sua experiência com o Google? Você começou trabalhando com, por exemplo, criando páginas para posicionar organicamente, por exemplo, ou você já começou por conta dos anúncios, né? Porque é a principal forma de geração de receita do Google no mecanismo de busca, que são os anúncios. Como que foi essa sua experiência? Você participou ativamente tanto do orgânico quanto do pago? Isso, a gente começou trabalhando com o Google, na verdade assim, a gente criava páginas, né, de sites para os clientes e não tinha muito lá nos inícios dos anos 2000, não tinha muito essa necessidade de, vou criar uma página para aparecer nas pesquisas. Não, criava as páginas, colocava a página no cartão de visita e o vendedor saía distribuindo, colocava o site num folder e isso era distribuído dessa forma. Não era assim, vou criar um site para que o meu site apareça. Quando surgiu o Google Analytics, o que o Google Analytics tinha? Só quantidade de visualização de página e mais nada. Tipo, quais foram as páginas mais acessadas e coisa assim muito pequena. O Google Analytics não era poderoso igual ele é hoje, que você tem análise de conversões, uma série de critérios que você pode fazer cruzamento de dados, entender aonde o usuário vai. O Google Analytics hoje é uma máquina de informação. Mas naquela época o Google Analytics tinha 3, 4 links, a gente via quase nada. Mas hoje tem muita informação. Mas naquela época a gente criava site basicamente para que o meu cliente tivesse como colocar em um folder, em um cartão de visita, o endereço eletrônico dele. O primeiro catálogo digital dele, entendeu? Então, começou assim, essa relação nossa com o Google começou bem pequena. E hoje a nossa relação é muito grande com relação às ferramentas, aos anúncios do Google que vieram depois, né? E hoje a gente está praticamente inserido dentro do ecossistema aí do Google, não só com anúncios, mas também na parte orgânica que a gente vai falar hoje, mais profundamente, né? Certo. Bom, vamos falar então nessa primeira parte, né? Vamos falar um pouquinho de ranqueamento. Quem está na primeira página, com certeza está em vantagem. É claro que quem anuncia
está muito mais à frente porque as pessoas vão procurar ali, e é até interessante falar um pouquinho mais sobre as vantagens, né? Eu queria que você falasse um pouquinho até nessa questão de ranqueamento, as vantagens de você estar ali pagando para aparecer e as vantagens também de você estar ali já na parte orgânica nas primeiras posições para uma marca, para uma empresa. É muito importante entender que assim, tanto na parte orgânica quanto na parte paga, quem aparece na primeira página tem uma vantagem de quem não aparece, tá? Sobre quem não aparece. Então, por exemplo, se eu estou procurando bolo em São Paulo, eu estou com a intenção de comprar bolo. Então, eu aparecendo na parte orgânica ou na parte paga, eu estou em vantagem com relação a quem não está aparecendo. Então, esse é o primeiro fenômeno que o cliente tem que entender. Quem aparece na primeira página e nas primeiras posições está muito em vantagem. E por quê? Por causa da intenção. A pessoa que está procurando bolo em São Paulo, ela já decidiu que ela precisa de bolo e já decidiu que ela está em São Paulo. Então, essa é uma vantagem muito diferente do que um cliente que não aparece. Então, assim, é inevitável, é redundante falar disso hoje, mas aparecer nas primeiras posições, na primeira página, faz toda a diferença. Quantas milhares de pessoas no dia de hoje, nesse horário, estão procurando o seu produto nas pesquisas do Google? Então, tem muita empresa investindo em várias estratégias e essa estratégia que é a mais básica, ela não aparece. E quem anuncia, como que funciona, assim, basicamente, para quem anuncia? Por que a pessoa que anunciou tá ali, tá aparecendo, e às vezes ela deixa de aparecer? O que acontece quando uma empresa deixa de aparecer, mesmo anunciando? É que, na verdade, assim, o anúncio, quem anuncia, aparece. Só que, qual é o detalhe? Quando você está anunciando, você está sobre um ranking de pesquisa, sobre um ranqueamento. Porque as pessoas acham que o ranking só existe para quem está no orgânico. Não, existe um ranking ali dos anunciantes, que o mecanismo de pesquisa chama de leilão. Então, ele vai olhar quais são os melhores anúncios pagantes para aparecer. Tem muita gente que acha que é só pagar que ela vai aparecer. Não. A inteligência artificial do Google, ela precisa entender que para aquele cliente, para aquele momento, o seu anúncio é o melhor a aparecer. Por isso que a configuração de campanha paga é totalmente diferente da campanha orgânica. Tem toda uma estratégia por parte das campanhas pagas. Assim como a gente vai falar da orgânica, as estratégias, tem toda uma estratégia que o cliente precisa desenvolver com a agência ou com o profissional que vai cuidar desses anúncios para que esse anúncio seja veiculado de maneira correta. Por quê? Porque eu posso sim aparecer para alguém que não vai comprar. Que é alguém que vai clicar no meu anúncio e não vai comprar. Eu vou perder dinheiro e não vou vender. E aí tem muita gente que fala, eu estou pagando, mas não estou tendo resultado. Então pode ser um erro estratégico ou uma correção estratégica que precisa ser feita. E como que a relevância do conteúdo influencia? Falando da parte orgânica, o que nós precisamos entender? Nós temos diversos pontos aqui que nós podemos abordar, mas assim, basicamente, o cliente que produz um conteúdo, o Google precisa entender que esse conteúdo ajudou uma pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma loja de tênis e eu produzo um conteúdo para pessoas que estão buscando tênis de corrida. Esse conteúdo ele precisa ser altamente qualificado. Por quê? Se a minha página aparece na pesquisa, o cliente entra, lê o meu artigo e volta para o Google e continua pesquisando artigos, há um indício, os robôs do Google podem entender que o meu artigo ainda ficou devendo informação. Agora, quando a pessoa entra na minha página, lê sobre tênis, lê sobre o material que eu escrevi, e ele simplesmente não volta mais para o Google para pesquisar aquilo, ou se ele vai para uma loja e efetua uma compra de um tênis, automaticamente o Google vai falar assim, esta página aqui, além de eu estar apresentando ela está resolvendo o problema do cliente que está buscando aqui resolver essa situação.
nessa hora eu começo a ganhar pontos com o Google. Perfeito. E a usabilidade, né? Falando um pouquinho de usabilidade do layout, do site. Ainda não estamos falando de redes sociais, vamos falar ali do lugar mesmo onde a empresa ela tem total controle, que é o site ou o aplicativo. A usabilidade interfere nos resultados da busca? Isso, a usabilidade interfere na qualificação sua e na sua pontuação da pesquisa, por quê? Porque o Google vai analisar o tempo que o cliente fica na sua página. Digamos que eu produzi um artigo e por melhor que esse artigo seja, se a pessoa não consegue ficar na página, ou porque a fonte está pequena, ou porque o site está lento, ou porque o site caiu, qualquer um dos motivos aí que dê problema para esse cliente ir embora da minha página, o Google vai identificar um problema. Então, a parte do uso ou da usabilidade dessa página tem que ser muito boa. O Google tem que identificar que as pessoas vão para a minha página e elas leem todo o conteúdo, porque o Google consegue saber disso hoje. Ele sabe se o seu conteúdo foi lido. Ele sabe se o seu usuário chegou no final da página. Lá nos anos 2000, o Google não tinha informação nenhuma disso. Hoje ele tem. E hoje isso pode ser critério de descadastramento ou até mesmo de punição de posição de ranking. Então, se você tem uma página onde a usabilidade é boa, automaticamente você vai ter uma página muito bem acessada. Só que você também não pode esquecer do conteúdo. Com certeza. Inclusive, eu até acho importante a gente falar sobre a velocidade do carregamento, né? Porque para quem não tem assim, não tem muito envolvimento com a parte de programação, com a parte ali que está por trás, né, da página que aparece para os clientes, existe esse critério também. E eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre a velocidade. Ela também é um critério, assim como a usabilidade e o conteúdo? Sim, a velocidade que o site é carregado interfere diretamente no índice de engajamento. Por quê? Hoje o Google já tem, lá dentro da própria ferramenta dele, um velocímetro que fala em quanto tempo sua página carregou. E se esse velocímetro estiver no vermelho, porque está carregando muito lento, você já está sendo punido. Não é hoje quem pune a sua posição na busca não é nem o usuário, é o próprio Google. Ele mesmo sabe que sua página está demorando para carregar, porque ele já tem robô que faz o teste. Ele simula a conexão numa rede 2G, numa rede 3G, numa rede 5G, ele simula e vê se a sua página está lenta. Então, automaticamente, se a sua página está lenta, você vai cair de posição. Porque ele entende que uma pessoa que entra para ler um conteúdo, para acessar um artigo, ele não tem que ficar esperando. Ele tem que clicar, a página tem que abrir, ele tem que ler. Então, se você tem essa parte técnica não resolvida, você até pode ter um bom conteúdo. Mas, infelizmente, sua página, na disputa, uma página bem posicionada, uma página mal posicionada, ele vai olhar e vai falar assim, ó, essa página aqui tem um bom conteúdo e carrega rápido. Essa página aqui tem um bom conteúdo e carrega lento. Aquela que carrega mais rápido vai sobressair. Especificamente sobre os dispositivos móveis, você falou das conexões 3G, 4G, 5G, existe um trabalho que pode ser feito para otimizar para esses dispositivos. Isso interfere, como que isso impacta no posicionamento orgânico? Principalmente no orgânico, assim, a gente sabe que tem a questão do anúncio, o anúncio, lógico que a empresa vai trabalhar ali, o Google vai trabalhar para poder melhorar o posicionamento da página, mas a otimização interfere? Há um impacto direto no posicionamento orgânico? Sim, o Google de início ele vai te notificar. Se a sua equipe de marketing estiver atenta a isso, o Google vai notificar que aquele é um item que precisa ser melhorado. Por quê? Porque tem como melhorar, tem como otimizar para que se carregue mais rápido. Então, existe até tecnologias que você pode agregar no seu servidor, no seu site, para que aquele conteúdo carregue mais rápido. Por quê? Hoje as pessoas estão no 4G, no 5G em trânsito. Então a pessoa está aguardando numa fila, ela está efetuando
uma viagem, ela está num supermercado e ela está fazendo pesquisa. Precisa ser rápido. Então, o seu site precisa estar otimizado para o dispositivo móvel. Se ele não tiver otimizado para o dispositivo móvel, automaticamente o seu público de dispositivo móvel não vai enxergar teu conteúdo. Não vai enxergar não é porque ele não vai acessar, não vai enxergar porque o Google não vai posicionar bem aquele conteúdo para um determinado público. Então, porque como não atende. Então você quer dizer que a mesma página aparecendo no computador, no notebook e no celular, na mesma região, quando a pessoa procura, por exemplo, você deu o exemplo do bolo. Então, bolo em São Paulo. Se ela digita bolo em São Paulo, mas ela tiver no celular, pode ser que o resultado esteja na quinta página, por exemplo, dos resultados da busca, e no computador, que tem uma velocidade melhor, que a página ali está otimizada, vamos dizer assim, pode aparecer nos primeiros resultados, existe então essa diferença? Isso, existe a diferença para punição, né? Então, por exemplo, se você tem uma página mal configurada, você vai ser punido para os dois dispositivos. Então, porque o Google ele sempre vai observar o dispositivo móvel, né? Que eles chamam de mobile first. Ele sempre vai priorizar o dispositivo móvel. Porque hoje, quando você olha o resultado de análise dos clientes, muitos deles já é campeão em resultados móveis. Porém, o que acontece é que tem algumas empresas que fazem anúncio apenas para quem está no celular. Tem empresas que fazem anúncio apenas para quem está no computador. Então, você pode fazer essa distinção. Porém, uma recomendação que a gente dá para os clientes: se você for punido em uma página, automaticamente você vai precisar fazer uma correção para otimizar dispositivo móvel e para otimizar o desktop ou os computadores, né? E um ponto importante é que hoje você não pode otimizar mais seu site só para computadores e celulares ou dispositivos móveis. Agora tem um novo movimento, que são as grandes telas. Por quê? Hoje, nas organizações, nós já estamos vendo muitas empresas com televisão 4K, uma alta definição, televisões gigantes em sala de reunião, e esses dispositivos estão sendo usados para navegar na web. Então, não é só otimizar para o mobile e para o desktop. Hoje também tem a otimização para os dispositivos de alta resolução. E antes, então, da gente partir para o próximo assunto aí dentro de posicionamento, vamos falar, então, um pouquinho sobre essa questão de... a gente estava falando, né, sobre essa questão de dispositivos móveis e dispositivos de mesa numa determinada região. Sobre localização geográfica, tem uma diferença de ranqueamento? Além dessa questão a gente falou ali de otimização, né, da usabilidade, da velocidade e claro, do conteúdo, mas o Google, ele leva em consideração a localização geográfica na hora de posicionar as páginas. Por exemplo, uma empresa que está em São Paulo, ela aparece mais em São Paulo do que ela apareceria em outras cidades do país? É interessante essa questão da localização, porque o Google ele prioriza a localidade. Então, quando você faz uma otimização em um site, você pode priorizar para a cidade. Então, por exemplo, bolos em São Paulo, né? Então, você pode otimizar o site para ele aparecer naquela região. Só que existe um movimento interessante. Se você tiver um conteúdo muito relevante e em outras regiões não existe esse conteúdo, isso acontece com clientes nossos, o seu conteúdo vai aparecer. Então, você é uma empresa que atende a região de São Paulo. Você tem otimização no seu site, você escreve conteúdos para um determinado assunto, só que em outras regiões do Brasil, ninguém fala sobre isso. O Google vai sim apresentar o seu conteúdo a nível nacional. Por quê? Porque o Google entende que ali existe uma autoridade de conteúdo. Então, embora ele saiba que você atua em uma determinada região, se alguém pesquisar, olha,
a respeito de um produto ou de um serviço, ou uma manutenção de um determinado equipamento. Só que assim, você faz a manutenção só em São Paulo. Mas o que acontece? O Google vai observar e vai falar assim, só que ninguém fala mais desse assunto. Então ele vai abrir o teu conteúdo e vai apresentar em outras localidades. Interessante que você falou, Guilherme, porque olha que, né, que insight, né, interessante para quem está nos assistindo. Significa então que a empresa ela pode ter aí uma janela de oportunidade, né, para expandir o seu negócio, a sua marca para outras localidades. Você tem algum exemplo prático, assim, algum cliente ou algum caso que já foi atendido que você poderia nos trazer aí de exemplo prático sobre essa vantagem, né? Porque acaba se tornando uma vantagem. Uma empresa local que ela começa a ser reconhecida, a sua marca começa a ser reconhecida em outros lugares e de repente, pronto, ela é referência naquilo e outras pessoas de outros lugares encontraram, né? Tem algum caso que você poderia compartilhar com a gente? Sim, nós temos um caso de um cliente que ele é da construção civil e o que acontece é que o conteúdo dele, falando sobre obras, sobre construção, sobre uma segurança de obra, enfim, sobre diversos assuntos do universo da construção civil, ele é bem posicionado em outras regiões do Brasil a qual ele não atende. Por quê? Porque o Google entendeu que existe uma carência e detalhe, existe pesquisa por esse conteúdo. Existe a necessidade de entender sobre esse conteúdo. Porém, empresas ao redor dessas regiões que fazem o mesmo trabalho não tem conteúdo desse no site. Então, a gente vê pelo relatório do cliente que outras cidades, outros estados estão acessando aquele conteúdo e lendo. Por quê? Porque eles têm uma carência. Então, o que acontece? Quando o internauta pesquisa aquele determinado assunto, o nosso cliente está aparecendo em várias regiões do Brasil. Por quê? Nessas regiões não tem esse conteúdo, está carente. Então, por isso que a gente fala da necessidade de produção de um conteúdo de qualidade, né? Vamos então agora falar um pouco sobre critérios de engajamento. Mas antes, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez no 23 Studios Talks e no canal no YouTube da 23 Studios. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comente também. Você já fez campanhas no Google? Sua empresa já fez campanhas? Fale um pouquinho aí pra gente sobre a sua trajetória, tá bom? Deixe aí nos comentários e ative também as notificações, depois de se inscrever, para você receber o conteúdo do canal em primeira mão. Vamos falar então de critérios de engajamento. Bom, em termos gerais, Guilherme, explica para nós qual é o conceito de engajamento, o que é engajamento de verdade e como que o Google ele considera o engajamento nos resultados da busca. Isso. Na verdade, quando se fala sobre engajamento, né, tem muitos aspectos. Porém, eu vou falar assim, como um cliente mesmo acessando o site de uma empresa. O que o Google vai considerar como critério de engajamento? Em primeiro lugar, o consumo de todo o material. Então, quando o conteúdo é consumido de verdade, quando aquele conteúdo é lido, quando ele é explorado, e o Google sabe, através de inteligência artificial, através de detalhamentos de movimento de mouse, o Google sabe se aquele conteúdo é consumido. Então, em primeiro lugar, o conteúdo tem que ser consumido, tá? E como que ele vai olhar isso? O tempo que a pessoa passa na página, se a pessoa chega a compartilhar aquele conteúdo, se ela volta a ver aquele conteúdo, se ela favorita. Então, todos esse engajamento, o Google está analisando. Que é um critério de desengajamento? Por exemplo, eu carrego uma página, vou ler sobre uma determinada informação, e o Google sabe que o tempo de leitura daquele artigo é 2, 3 minutos. E o que acontece? Eu só fico 1 ou 2 segundos na página. Automaticamente ele sabe que o conteúdo não foi consumido. Por que não foi consumido? Porque o conteúdo está ruim? Porque a página está ruim? Porque a resolução da tela daquele site, daquela landing page não está legal? Então,
ele sabe que aquilo não está legal. E automaticamente ele vai falar que aquele conteúdo não está servindo para engajamento. Então ele vai fazer ao contrário. Em vez dele dar pontos porque você está engajando, ele vai te dar pontos negativos porque a sua página não está legal. Então, pelo que ficou claro, seria o conteúdo é o que vai trazer o engajamento, né? Então, o Google entende ali o tempo de permanência, pelo que eu entendi, o tempo de permanência na página faz com que o Google interprete como engajamento. Aquele conteúdo reteve a atenção dos usuários, isso mesmo? Isso. E aí não só o tempo, né? Ele vai observar porque muitos clientes falam assim, então é só abrir e deixar o conteúdo aberto. Não, o Google sabe se rolou, se teve rolagem de página. O Google sabe se porque pelo tempo, ele sabe se você rolou. E hoje, com a inteligência dele, ele sabe se você está rolando. Se você só abrir e deixar ali na página, ele sabe que está parado. E ele também sabe se você está rolando. Então, qual a importância de você ter um conteúdo relevante? É você não ter só texto, porque quando fala produção de conteúdo, às vezes o cliente entende que é texto. Não. Produção de conteúdo é você ter uma boa imagem, é você ter um bom vídeo incorporado no teu artigo, é você ter um bom texto, um texto que vai cativar a atenção de quem está lendo. Então, todo esse conjunto gera engajamento, e engajamento gera tempo na página. Então, automaticamente, o Google começa a entender que aquele conteúdo faz diferença. E aí, quanto mais diferença faz, melhor ele vai ser ranqueado. E como que o engajamento nos vídeos do YouTube, por exemplo, o YouTube é uma das empresas do Google, né? Então, o Google ele tem várias outras empresas aí no seu guarda-chuva e uma delas é o YouTube. Como que o conteúdo que está no YouTube contribuiu para o SEO do site? O Google, ele analisa o ecossistema. Então, por exemplo, se eu estou em um artigo e tem um vídeo incorporado, automaticamente aquele vídeo ele faz referência àquele assunto. Quem publicou aquele vídeo também faz uma otimização lá no vídeo, porque existe a busca do Google orgânico e existe a busca do YouTube. E embora muitas pessoas já observaram que você busca informações e às vezes aparece conteúdos e aparece vídeos. Então o que acontece? O YouTube hoje ele tem um papel fundamental no engajamento do site e vice-versa. Por quê? Muitas vezes a pessoa vê um vídeo e ela quer ter mais informações. Na descrição do vídeo você pode pôr um link para o seu blog ou para o seu site, onde você fala mais aprofundadamente sobre um determinado conteúdo. E no seu conteúdo completo, para aquele conteúdo ficar mais interessante, um conteúdo mais interativo, você pode incorporar o vídeo do YouTube no teu conteúdo. Automaticamente o Google começa a perceber que você faz parte do ecossistema, que você usa esse ecossistema, e isso gera benefícios para você, e não só para você, mas também para o seu cliente que está interessado em consumir aquele conteúdo. Bom, e quais são as melhores práticas, assim, de acordo com a sua experiência, atendendo clientes aí ao longo desses quase 20 anos, qual é, assim, hoje a gente tem aí vários formatos aceitos, né, principalmente porque as pessoas hoje têm outros aplicativos, né, onde são armazenados conteúdos, você tem as plataformas de streaming, você tem plataformas de distribuição de áudio, distribuição de texto, né, que são os aplicativos próprios das empresas. Como que as empresas com serviços de marketing, com serviços de produção de conteúdo, elas podem melhorar o engajamento em um site, ou em um blog, ou no seu aplicativo próprio, para as empresas que têm um aplicativo próprio. Como que elas podem melhorar o engajamento, assim? Olhando para os clientes que já foram atendidos ao longo desses anos, o que você percebeu que foram as melhores práticas que geraram os melhores resultados, que geram os melhores resultados? As melhores práticas que a empresa pode adotar para aumentar o engajamento dentro de um site ou dentro de um e-commerce, em primeiro lugar, é resolver a parte técnica.
Isso o pessoal de marketing TI resolve. Agora, a segunda parte, desafiadora tanto quanto, é entender o cliente. Por quê? A partir do momento que a empresa entende o cliente, ela consegue colocar mais portfólios de engajamento dentro de um conteúdo. Então, ela pode pôr foto, ela pode pôr vídeo, ela pode pôr textos, ela pode fazer enquetes dentro de um conteúdo. E essas boas práticas, elas só são possíveis a partir do momento que o marketing da empresa, a agência, o cliente, entende quem é o cliente. O que essa pessoa busca? Quando ela chegar na minha página, o que ela quer ler? Quais são as dúvidas que ela tem? Quais são as dores? E é isso que prende a atenção do cliente em uma página. O internauta, o seu futuro cliente ou o lead, ele entra no seu site querendo resolver um problema, querendo resolver uma dor. Quanto mais você entende dessa dor, mais atributos tecnológicos você pode pôr ali para você atingir a atenção desse cliente. E, obviamente, tentar transformar esse curioso ou esse leitor em um possível cliente. Então, assim, eu acho que a informação principal que o marketing deve buscar é: preciso entender o cliente. A partir do momento que se entende quem é o cliente, eu começo a produzir um conteúdo melhor. E aí esse conteúdo nós repetimos. Não é só texto, é vídeo, é áudio, é uma enquete, toda a estrutura digital que eu posso pôr a favor daquele cliente ali para que ele possa engajar com o meu conteúdo e, se possivelmente, partir para uma ação que é entrar em contato com o meu time. Interessante o que você falou. Antes, a gente já está encerrando a questão aí de engajamento. Vamos falar um pouquinho sobre punições, né? Então, mas o que é interessante que você falou é que existe uma necessidade, então, de quem tem um negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, de ter uma introspecção, né? Uma reflexão, principalmente clientes, empresas que já têm site, que já têm o seu blog e não está conseguindo ter o resultado, leads qualificados, ali, como você falou, ter essa introspecção e pensar um pouquinho melhor no perfil de cliente que atende. Você considera assim que para quem está assistindo, para quem está nos assistindo e percebeu que pode ser sim que o cliente está escapando pelas mãos, porque ele não teve esse olhar atento, assim, você pode ajudar essas pessoas a refletir um pouco como pensar nesse cliente, como imaginar esse cliente, sobre os gostos, sobre as preferências e sobre o produto e serviço que essa empresa oferece. Como que reflete, assim, na prática? Você já teve esse momento durante a carreira ou clientes que já foram atendidos pela 23 Studios tiveram esse momento de introspecção e foi uma virada de chave ali para conseguir alcançar resultados melhores? Você poderia compartilhar as experiências que você já teve com relação a isso, com relação a melhores resultados, a mudança de resultado a partir dessa reflexão sobre quem é o cliente que é atendido? Para um cliente que quer melhorar o direcionamento estratégico dele, porque ele não está conseguindo atingir o cliente correto com o conteúdo, o direcionamento que eu daria é o seguinte: você conversar com o seu cliente atual, mas o seu melhor cliente. Se você tem um conteúdo e esse conteúdo não está engajando, você está adquirindo leads, mas esses leads não são qualificados, eu sentaria com o time de marketing, sentaria com o time comercial e faria um bate-papo com o meu cliente qualificado, algum cliente que a marca já atende. E a partir desse bate-papo, eu identificaria por que aquela empresa passou a fazer negócio com a gente. E em cima desse levantamento, eu passaria a trabalhar conteúdos para clientes iguais àquele, só que não estão na minha empresa ainda. Então, assim, é a melhor estratégia que você pode fazer para corrigir conteúdos que não estão engajando. E detalhe, os conteúdos que precisam ser corrigidos, você corrigir, não precisa deletar. Mas você faz um ajuste nesses conteúdos para que aquele conteúdo que não falava com o meu cliente ideal, ele passe a falar. Uma vez que eu pus um conteúdo no site,
e esse conteúdo pode ser ajustado, a melhor estratégia é ajustar o conteúdo e não deletar, até porque aquele conteúdo pode já estar ranqueado para um determinado público de cliente. O que eu preciso fazer é um ajuste técnico de estratégia de marketing ali. Inclusive, foi importante você falar sobre isso. Eu quero já convidar vocês que perceberam que há uma necessidade de passar todo o conteúdo da empresa por uma curadoria, por uma análise, né? Fazer essa melhoria. Já sentou com o time comercial, conversou com o cliente, com o perfil de cliente ideal ali que já é atendido. Se você precisa de uma empresa de assessoria, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma informação de contato para que você possa aí compartilhar como que foi essa conversa e quais são as necessidades da empresa aí para as próximas campanhas de anúncios, tá bom? Bom, vamos falar então voltar a falar sobre vantagens do posicionamento orgânico, especificamente do orgânico, né? Tem clientes que não têm paciência de esperar, quer resultado para ontem, já quer anunciar, já quer vender, principalmente hoje, né, que a gente tem clientes no e-commerce, as pessoas estão em aplicativos ali, lojas virtuais ali, vendendo o tempo todo. Hoje há uma facilidade muito grande de pagamento e compra, né? Então, hoje há muitos clientes que já querem ir logo para o anúncio, né? Seja aí um valor, um percentual aí do faturamento baixo, seja um valor significativo. A pessoa prefere 1000 vezes investir logo no anúncio para ter um resultado para amanhã do que investir no posicionamento orgânico. Mas o posicionamento orgânico, ele tem sim a sua importância. Eu queria que você falasse das vantagens para as empresas que investem em posicionamento orgânico. O posicionamento orgânico ele tem uma grande vantagem. Como o próprio nome diz, você faz o investimento de ter um bom conteúdo, de ter uma boa página. E se esse conteúdo for clicado uma vez ou 100.000 vezes, você não vai ter acréscimo, a não ser só de manter a curadoria de conteúdo, a sua estratégia de marketing. Então essa é a grande diferença. Por quê? Quando você está pagando anúncio, se você tiver um clique, você tem X reais para pagar. Se você tiver 10.000 cliques, você tem outro X reais para pagar. Então, a primeira grande vantagem é essa. Existem muitos clientes que eles estão com muita pressa e eles investem logo em anúncio. Só que o que vai acontecer? Quando a verba de marketing dele acaba, corta-se o anúncio na mesma velocidade, porque a partir do momento que você não paga mais o anúncio, ele simplesmente deixa de aparecer. Lógico que não existe uma estratégia melhor que a outra. Só que no ponto de vista de crescimento, o conteúdo orgânico ele tem o seu espaço. Ele tem o seu exponencial de crescimento. Então, nós temos artigos no próprio blog da 23 Studios que nós temos aí milhares de visualizações mensais. E essas visualizações não nos custam nada. Então, quanto nós pagaríamos para ter essa audiência? Só que qual foi o investimento que a gente fez? Lá atrás nós investimos no estudo, no entendimento do cliente e hoje nós temos esse conteúdo bem posicionado, alimentando milhares de pessoas todos os meses. Só que e se eu preciso pagar para que esse conteúdo chegue no cliente? Então, a grande vantagem do conteúdo orgânico bem posicionado é essa escala que você tem sem um investimento financeiro que você está pagando por clique ou por conversão. Então, é muito importante entender que não existe melhor estratégia, ou posicionamento orgânico ou posicionamento pago, mas é importante que o cliente entenda que para a saúde de um negócio, o posicionamento orgânico tem um espaço de referência. Por quê? Conforme a minha empresa cresce, eu não preciso crescer o pagamento daquele conteúdo. Só que existe também um investimento de tempo, um investimento estratégico para esse conteúdo funcionar, né? Então, vamos dizer assim, que as estratégias se complementam, mas a longo prazo, o conteúdo orgânico sempre vai performar melhor porque ele não depende de investimento financeiro.
Eu fico imaginando aqui, Guilherme, clientes que estão aí pensando em abrir o seu próprio negócio, abrir sua empresa e não tem nada de conteúdo, né? E já querem fazer o anúncio. Quais são os riscos dela não investir, por exemplo, em um bom site, em colocar conteúdo no seu próprio site ou nas suas próprias redes sociais? Porque é importante também, hoje em dia, né, as empresas precisam ter uma página profissional, né, para apresentar seus negócios e também precisam ter conteúdos lá. Quais são os riscos para essa empresa que está aí começando não ter conteúdos para o posicionamento orgânico? O maior risco que a empresa corre quando ela quer iniciar as atividades dela e ela não está bem posicionada organicamente é o risco do próprio negócio. Como assim o risco do próprio negócio? É o risco aonde ela tem do cliente certo chegar até a marca dela e não conseguir entender o valor que ela vende, a qualidade, o serviço, todo aquele esforço que a pessoa tem para produzir um bom produto ou um serviço, aquele investimento que ele fez numa máquina, no equipamento, no treinamento da equipe, no uniforme, ele fez todo esse investimento. Porém, o digital hoje, ele fala primeiro para as pessoas. Então, assim, você faz todo esse investimento e na hora de produzir um conteúdo de qualidade, você fala assim, eu vou produzir um conteúdo aqui só para dizer que eu tenho. Não adianta fazer isso. Por quê? Porque automaticamente, na internet, todos nós somos comparados. Então, se você fabrica um produto, se você presta um serviço, o seu produto e o seu serviço, ele é automaticamente comparado com os outros. Por quê? No Google, quando você faz uma pesquisa, não aparece só o seu site. Aparece o seu e o do seu concorrente. E o do outro concorrente. Então, automaticamente você está sendo comparado. Então, assim como você investiu na fachada, assim como você investiu no uniforme do funcionário, assim como você investiu em tecnologia, em computadores, em loja, ou até mesmo em sistemas, você precisa investir em um bom conteúdo. Porque eu preciso garantir que toda a qualidade que o cliente tem ali dentro do negócio dele seja transparecido no conteúdo, para que eu aumente as chances desse cliente entrar em contato com essa empresa. Porque no primeiro contato que ele tem, se a impressão que ele tem da empresa é que é uma empresa que não é a ideal para ele, o cliente simplesmente vai embora. E com relação à otimização, né? Nós falamos agora de quem está começando, né? E ainda não tem conteúdos, mas aqueles que já têm empresas, né? Tem ali as suas mídias sociais, Facebook, Instagram, tem o WhatsApp, que alimenta ali o canal do WhatsApp, e deixou o site lá, e, enfim, tá desanimado, fez algumas assessorias, parou, e aí tá lá, né? Mas a empresa fez as suas melhorias internas, a empresa continua ativa, a empresa continua oferecendo produtos e serviços, mas o conteúdo que está nas mídias sociais e nos sites ou nos aplicativos não refletem essa melhoria. Qual que é a importância do SEO? Né? Como que as empresas elas se beneficiam de uma otimização desse conteúdo no mecanismo de busca Google, através desses portais, no longo prazo? Em primeiro lugar, se a empresa ela já fez toda a reestruturação tecnológica dela, fez a reestruturação de equipe, de times, mas a parte digital ainda está desatualizada, a primeira coisa que se deve fazer, através também, inclusive, do SEO, é começar a fazer um alinhamento estratégico. Procurar um profissional para que esse profissional leve tudo aquilo que existe ali no mundo físico, tudo que existe na empresa, ele levar para o mundo digital. E nesse processo, ele vai fazer curadoria de conteúdo, porque existem muitas empresas que a gente chega e tem um texto pequenininho, uma frase só. Às vezes o cliente tem um produto, um serviço maravilhoso, mas você entra no site dele, tem um parágrafo escrito. E você olha que aquele parágrafo foi escrito já faz mais de anos. Nem mais reflete o que a empresa vende. Então, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é fazer essa curadoria desse conteúdo, analisar esse conteúdo, reescrever, colocar itens de engajamento, seja imagens melhores, vídeos, áudios, para começar a informar para os mecanismos de busca que, olha,
mudamos aqui, venha ler o nosso conteúdo. E o que acontece? No decorrer do prazo, não é do dia para a noite, o Google, por exemplo, com os seus robôs, vai lá e vai olhar que aquele conteúdo foi atualizado. E é muito importante que, às vezes, os diretores de empresa não sabem, tem como eu atualizar um conteúdo e tem como eu informar o Google. Existe essa ferramenta. Existe um jeito de eu falar, olha, Google, tenho novos conteúdos no meu site, vem aqui dar uma olhada. Então, buscar um profissional para fazer esse tipo de conteúdo. Por quê? Tem muitas empresas que produzem conteúdos, colocam, enchem o blog de conteúdo, o site de artigos, mas elas não informam o Google que aqueles artigos estão lá. Então, isso é uma informação importante. Vou fazer novos artigos, vou reposicionar a minha marca ali com novos conteúdos, mas é importante você também informar o Google, olha, vem aqui, venha dar uma olhada nas coisas que nós estamos mudando, para você poder reposicionar ali nas posições e entrar no leilão também das buscas orgânicas, né? Estamos caminhando para o final, para o encerramento da nossa conversa. Mas se você chegou até aqui, esse conteúdo foi muito valioso para você, está te gerando ótimos insights para você, para o negócio que você atua, não deixe de curtir e compartilhar para que esse conteúdo alcance mais pessoas e a gente continue trazendo para vocês mais informação de valor. Vamos falar então um pouco mais de exemplos práticos do dia a dia agora e falar um pouco também das mídias sociais, que ao longo desses mais de 20 anos, né, quase 30 anos aí de popularização dos mecanismos de busca, da internet e das mídias de uma forma geral. Vamos falar um pouquinho mais no final só sobre isso, mas vamos falar aí de posicionamento orgânico. Voltando a falar de posicionamento orgânico, como que uma empresa ela pode melhorar, assim, a partir de que ponto ela pode começar a melhorar hoje mesmo o posicionamento orgânico? Pensando lá, entrou lá no Google, digitou o site da própria empresa ou a mídia social da própria empresa, o nome da empresa, olhou para aquilo e falou assim, não gostei do que vi. Meu site, eu fui pesquisando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá lá no 10, tá lá no 20, eu queria que fosse para a primeira, mas sem pagar, né? Ainda sem pagar, antes de anunciar mesmo, antes mesmo de anunciar. Que dica que você poderia dar para quem está assistindo para já ter um pontapé inicial nessa melhoria? Em primeiro lugar, assim, se você olhou o seu resultado e você não gostou, o que eu aconselho? O que eu não estou gostando, tá? Então, olha o conteúdo que você tem. Ah, não tem nenhum conteúdo. Então, primeira coisa, senta com o seu time comercial e fala assim, ó, precisamos entender o que nós vamos fazer aqui com o nosso marketing. Por quê? Existem muitas empresas que simplesmente começam a produzir conteúdo, sem conversar com o departamento de marketing ou profissional, sem conversar com o departamento de vendas, sem conversar com o cliente. Você não precisa pagar o Google para ter essas informações. Você só precisa reunir as pessoas da sua empresa e começar a conversar com elas. Olha, quais foram as principais dúvidas que os nossos clientes tiveram aqui essa semana? Quais foram os principais problemas que nós resolvemos aqui essa semana? E você pode começar a produzir conteúdos sobre esses problemas que a sua empresa está resolvendo. E isso um profissional de marketing não vai te recomendar já iniciar anunciando. Por quê? Quando você faz um anúncio, você traz clientes para a sua loja. Você traz clientes para o seu site. E como que está o seu site? Seria a mesma coisa que você fazer uma festa. Você vai fazer uma festa, você chama os convidados para eles chegarem na sua festa antes do horário? Não, você chama eles no horário que você sabe que já vai estar tudo arrumado. No marketing, e principalmente a parte de conteúdo, é assim. Você arruma o conteúdo e depois você chama os convidados. Então é muito importante você sentar com o seu time de marketing. Se você não tem, você conversar com um profissional, sentar com o seu time de vendas, sentar com os seus clientes. Ah, não consigo conversar com os meus clientes sobre isso. Então, no atendimento, converse com os clientes. Olha, por que você gosta da nossa empresa? O que você tinha? Qual era o problema que você tinha antes de você chegar na nossa empresa? Essas informações que esses clientes vão falar, você começa a produzir os seus primeiros conteúdos. E isso, o Google não vai te cobrar por isso. Pode ser que você tenha um investimento com a sua assessoria de marketing.
Pode ser que você tenha um investimento para começar a reescrever o teu site, redesenhar o seu site. Mas o Google não vai te cobrar por isso. E você pode começar a fazer isso devagar e ir crescendo, né? Lógico, se o cliente quiser já anunciar logo de início, pode anunciar. Mas o recomendado lembra da festa. Primeiro eu arrumo o salão, primeiro eu preparo o meu ambiente, depois eu chamo os convidados. E qual que é o impacto de criar um conteúdo multimídia, como os vídeos no YouTube, por exemplo, no ranqueamento de uma empresa, assim, logo de cara, né? Hoje a gente sabe que os vídeos, eles têm esse alcance muito grande, né? Tanto é que a gente vê plataformas como o TikTok, não só o YouTube, o próprio YouTube, o Instagram Reels também entrega conteúdos de vídeo. Como que ele pode como que é o impacto disso para as empresas? Claro que a gente tem que considerar o texto, considerar outros formatos dos áudios também, mas o vídeo aí que é entregue para os clientes, como que se impacta nas vendas, né? Vamos falar assim, nas relações comerciais de uma empresa? O impacto do vídeo hoje, ele é exponencial, né? Maior do que o texto. Por quê? Você consegue, em poucos segundos, transmitir uma ideia que em um artigo de 2, 3 minutos você não transmitiria. Até pela dificuldade, porque o cliente ele tem que ler, ele tem que se concentrar. E o vídeo, ele tem esse impacto de romper a barreira da atenção da pessoa. A pessoa vai prestar atenção. Ela quer saber o que você está falando. Então, o vídeo ele vai romper essa barreira de atenção da pessoa. Porque hoje, se a pessoa estiver lendo um artigo, pode ser que ela receba uma notificação no WhatsApp, pode ser que ela receba uma ligação. Já o vídeo, ele tem esse impacto de trazer a pessoa e reter a atenção da pessoa. Então, assim, é uma estratégia que tem que ser considerada hoje no meio digital, que é a produção do vídeo. Porém, tem que ser um vídeo que engaje a pessoa, tem que ser um vídeo que tenha a ver com o seu produto, com o seu propósito, tenha a ver com a sua marca e transmita os seus valores. Não é só produzir um vídeo para produzir um vídeo e tal. Precisa ter o entendimento se esse vídeo vai atingir a expectativa do meu cliente. É muito importante. Porque tem muitos vídeos que são produzidos que eles estão lá só por estar. Mas tem muitos vídeos que têm um alto nível de engajamento. Por que esse vídeo tem um alto nível de engajamento? Porque ele conectou demais com o cliente, conectou demais com o público. Então aquele vídeo vai ser visto, vai ser revisto, vai ser compartilhado, recompartilhado. E isso traz benefícios incalculáveis para a marca. Por quê? Cada vez que esse vídeo é publicado, republicado, repostado, enviado, compartilhado, a sua marca vai sendo transmitida a cada novo player que aquele vídeo é dado. E os blogs? Como que eles podem fortalecer a presença orgânica de um site no Google? Isso, os blogs, né, ou o blog corporativo, infelizmente tem essa conotação de blog que eles acham que o blog é uma coisa de jovens, de adolescentes. E na verdade o blog hoje se tornou o portal de notícias da marca. E o blog ele tem um papel para a indústria corporativa, para o mercado corporativo, que é através do blog que a empresa transmite os seus valores, né? É através do blog, não vou até estender, através do blog, através do canal de YouTube, através do seu canal no Instagram, é através deles que você transmite os seus valores. O que acontece é que o blog ele tem um papel especial porque ele conecta diretamente com as buscas orgânicas. Então, quando os robôs do Google entram no seu site e veem que você tem um blog, eles vão analisar todo aquele conteúdo. Eles vão analisar a frequência, se você posta com frequência, se você tem muitos conteúdos ali, o Google tem interesse de apresentar esse conteúdo. Porque o Google, hoje, ele é movido a conteúdo. Seja de vídeo, seja de áudio ou seja de texto. Então, o blog hoje do cliente não precisa ter só texto. Pode ter vídeo, pode ter áudio. Mas assim, o que o Google precisa? De conteúdo. O motor do Google funciona apresentando milhões e milhões de conteúdos por segundo. Então, o blog vai ser um papel estratégico na sua
no seu arcabouço aí, no seu guarda-chuva de marketing. Considerando aí que algumas pessoas talvez estão assistindo a gente pensando, nossa, minha verba para fazer tudo isso é bem limitada. Embora hoje seja muito mais fácil, muito mais acessível você entregar um conteúdo de vídeo, de áudio, porque hoje tem os dispositivos móveis, os preços são bem acessíveis, você tem aí todos os editores de texto, você pode produzir, né? Seja a partir de um notebook, de computador e também dos dispositivos móveis é possível produzir conteúdo, mas tudo requer investimento, né? Requer ali alguém profissional vai trazer um resultado diferente para a minha empresa. Mas a minha empresa é uma empresa pequena, considerando aí quem está assistindo pensando, né? Olha, eu tenho uma empresa pequena, a nossa verba de marketing é limitada. Quais são? E eu preciso de resultados mais rápidos, né? Eu preciso vender, eu tenho um comércio, seja um comércio, um e-commerce, ou seja um comércio local, ou seja, enfim, uma fábrica, né, que produz ali, tem uma pequena produção e precisa, né, fazer um resultado ali mais rápido. Quais são as ações assim mais simples para quem precisa ali melhorar, ver uns resultados no SEO? Seja para quem já tem empresa, já tem conteúdo e vai fazer uma melhoria ali inicial, né, mudar um vídeo, mudar uma foto. O que você poderia aí considerar como um ponto de partida, mas também considerando aquela pessoa que, nossa, preciso considerar aí o meu posicionamento, né? Então eu já tenho que fazer alguma coisa aqui, algum conteúdo, alguma coisa que já mostre para o Google que minha empresa existe, que vai começar. Que dica que você pode dar de ações simples para quem tem recursos limitados, mas tem aí, aprendeu aqui com a gente, já teve alguns insights para começar? Em primeiro lugar, eu colocaria em ordem as ferramentas do Google. Então, por exemplo, Google Meu Negócio, eu atualizaria, colocaria novas fotos, faria novas fotos, porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer fotos, pagar um fotógrafo, pega o celular, faz boas fotos, pega um vídeo no YouTube, vê como tirar boas fotos, faz boas fotos iniciais, coloca no Google Meu Negócio, coloca no seu site, coloca nas suas redes sociais. Atualiza o básico, desde a informação sobre produtos e serviços que você tem, até horário de funcionamento, aonde está a sua empresa, quais serviços ela presta. Então, eu faria o básico com as ferramentas do Google, porque o Google tem as ferramentas e você pode entrar lá e já atualizar. Isso é o que qualquer profissional de início vai fazer. Quando você está com a verba limitada, você pode ir lá e já fazer o básico. Só que o que acontece? À medida que você começa a corrigir os seus ativos digitais, Google Meu Negócio, Google Analytics, você atualiza todo o teu portfólio nas ferramentas do Google, o Google fala, olha, essa pessoa começou a trabalhar, essa pessoa começou a mexer com o conteúdo dela. Automaticamente o Google fala, essa empresa está se movimentando. Neste momento, você precisa estruturar uma estratégia de marketing, procurar um profissional, porque o Google ele vai te dar um pouco de apoio para você começar. Mas se ele percebe que você deu aquele start e você parou, automaticamente o seu concorrente vai passar por cima de você. Você vai começar a perder as posições que você alcançou naqueles primeiros momentos. E com relação às outras mídias, né? A gente tem as mídias sociais do próprio Google. Hoje o YouTube é de longe a mais requisitada, né? A mais procurada para entrega, para distribuição de conteúdo. Embora tenham outras empresas como a Vimeo, né? Que é uma plataforma de vídeo também popular para quem já está há mais tempo, conhece a internet também, tem outros canais de distribuição de vídeo, mas considerando as outras redes sociais, Facebook, Instagram, as empresas hoje precisam, né, principalmente as pequenas empresas, precisam estar ali distribuindo conteúdo. Quais são as ações simples ali que você poderia aconselhar para a pessoa já movimentar? Né? O que olhar? Qual é o primeiro olhar? Né? A gente falou ali da busca orgânica, né? A pessoa digitar o nome da empresa ali para ver como que o Google está entregando
mas olhar também especificamente para as mídias sociais. Que conselho você daria para já começar essa movimentação de melhoria de conteúdo para os resultados da busca? Com relação às mídias digitais ou às redes sociais, o mesmo vale para as ferramentas do Google. Então, quais são as primeiras ações? Começar a atualizar tudo, colocar novas fotos, fazer uma publicação diária. Se você tem uma loja, se você tem um comércio local, que você tem uma loja onde você recebe clientes, se você presta serviços, dependendo do seu público, se você for muito conectado com o varejo, existe a necessidade de uma publicação diária, de você mostrar como que está a loja, como que está a prestação de serviços, quais são os serviços que vocês estão prestando naquele dia, quais são os resultados que você entregou naquele dia. Então é muito importante que assim como você trabalha no seu site, no seu blog, você também trabalhe as suas mídias sociais. Por quê? As mídias sociais em geral também são uma forma de vitrine do seu negócio. Então você não pode deixar elas isoladas no momento de publicação. Então você tem que cuidar sim do seu blog, do seu site, do seu e-commerce, mas você também tem que cuidar das suas mídias sociais. Por quê? Hoje o Google já tem indexado conteúdos de mídias sociais. Então, nós estamos falando de posicionamento orgânico, o Google está sim de olho nesses conteúdos. Em termos de concorrência, né, muitos que estão nos assistindo podem ser de pequenas empresas que têm aí concorrentes de peso no mercado e precisam ali alcançar o seu resultado. Quando a gente fala de grandes corporações, mesmo que o percentual da verba para marketing seja muito pequeno, né, em comparação com todas as outras frentes que essa empresa investe em produção, investe em equipe, investe em eventos que vão ali gerar uma visibilidade da marca. Então, às vezes é 1% do faturamento, até 6% do faturamento, ou 3% do faturamento. Mas é uma grande corporação e aqueles 3% vão gerar um resultado de atração e retenção de clientes muito maior do que pequenas empresas. Então, olhando aí para as pequenas, como que você acredita que elas podem olhar para os concorrentes, os grandes players do mercado e olhar e falar assim, não, eu também tenho meu espaço, eu também posso ter o meu espaço e eu vou investir no meu marketing, mesmo que pequeno, para isso. Como ter esse olhar para esses concorrentes sem se intimidar e sem ficar parado, né? Porque não pode, precisa ter vendas, precisa ter resultado. No digital, a concorrência, ela existe. Uma grande empresa competindo com uma menor, ela tem mais verbas. Só que no mundo digital, todos têm o seu espaço. Talvez não seja o mesmo espaço. Porém, o que a pequena empresa pode fazer quando ela tem um grande concorrente é a inovação. Existem muitos casos de marcas que nós não podemos falar, mas vocês todos conhecem uma marca que era pequena e viralizou com um determinado vídeo, com um determinado conteúdo. Isso por quê? Porque o digital ele abre o espaço para todos publicarem. Então, às vezes, você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, e você fica com medo de, mas eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo. Existem milhares de perfis que são de empresas menores que estão explodindo nas redes sociais, nas mídias digitais, nas buscas do Google. Por quê? Porque eles estão explorando, eles estão entregando bons conteúdos. Um exemplo disso, você pode ver, por exemplo, donas de casa que de primeiro elas que compravam um determinado produto da determinada marca. Hoje não. Hoje as grandes marcas procuram elas porque elas estão mostrando o dia a dia delas, como que elas fizeram uma determinada comida, como que elas limparam uma janela, como que elas limparam o vidro, como elas descobriram uma determinada panela. Então, o que aconteceu? Mesmo elas não tendo uma grande empresa, as grandes marcas hoje buscam elas para elas apresentarem o produto dessas grandes empresas. Então, o que acontece? Se você tem uma empresa pequena, não deixe de fazer uma estratégia digital para mostrar o seu dia a dia, independente do tamanho do seu negócio.
Faça. Por quê? O digital vai reservar um espaço para você. E quando você crescer nesse espaço, o digital vai te abrir mais oportunidades. Mas o importante é você não deixar de publicar ou deixar de soltar um conteúdo porque a sua empresa é menor ou porque você está preocupado com o seu concorrente. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, o 23 Studios Talks. E eu gostaria de pedir para você trazer algum exemplo de alguma empresa que ali tem um grande concorrente que você já atendeu e que essa empresa fez essas melhorias, inovou e de repente conseguiu um resultado expressivo, vamos dizer assim, que somente empresas maiores, concorrentes, conseguiriam. Se você teria algum exemplo prático para dar, não precisa citar o nome, mas apenas como exemplo. E também falar para quem está nos assistindo aí, depois de tudo que assistiu, um conselho aí sobre posicionamento, um conselho final sobre posicionamento orgânico no Google. Um exemplo muito interessante que nós temos, não é cliente nosso, né? Mas é um exemplo que a gente pode falar porque viralizou, mas eu não lembro especificamente o nome da empresa. Mas existe uma marca que vende um restaurante de comida chinesa ou comida japonesa, não me lembro bem, que ela fez uma música e ela é um restaurante pequeno, ela não é uma grande franquia, igual existe grandes franquias aí, né? E assim, em um único vídeo, esse vídeo foi viralizado milhões de vezes, tá? Milhões de vezes. No entanto, que eles viralizaram com uma conversa, eles pegaram uma conversa com um cliente no WhatsApp e a conversa ficou engraçada, né? E eles fizeram uma música e essa música viralizou. E assim, milhões e milhões de visualizações. Então, um canal que era pequeno, ele tinha uma pequena proporção na internet, mas com aquele espaço, ele publicou uma musiquinha lá de um chat dele com o cliente no WhatsApp e explodiu. Esse cliente cresceu exponencialmente, lógico, adquiriu milhares de seguidores e ele alcançou um patamar de audiência que ele não tinha antes, simplesmente com um vídeo, tá? Então, é um pequeno exemplo que você fala assim, mas é muito difícil eu fazer isso. Só que aí eu já vou partir para a dica que você pediu. Como que eu consigo isso? Precisa continuar publicando. Precisa publicar. Você precisa mostrar o seu dia a dia, o que você faz, quais são as soluções, qual é o serviço, qual é o produto que você vende. Se você não publicar, jamais você vai chegar numa audiência. E o medo de errar faz com que as pessoas não publiquem. E quanto menos elas publicam, menos ela aparece. E aí eu tenho clientes que já falaram para mim, nossa Guilherme, eu tenho um cliente que ele é muito menor que eu e ele vende mais. Aí você vai olhar as mídias sociais, você vai olhar o blog daquele cliente, você vai olhar tudo. O cliente trabalha todas as mídias digitais dele, todos os dias. Então assim, é muito importante e a dica final que eu dou, trabalhe todas as suas mídias digitais. Mesmo que seja pouco, mas continue trabalhando. Não desista. Existem muitas marcas que elas começam rápido, começam publicando bastante e logo desistem. E existem marcas que começam publicando e mantêm essa publicação. A longo prazo, essas marcas que mantêm essa constância vão ter muito mais espaço no mundo digital do que aqueles que não estão publicando. Muito obrigada, Guilherme. Mais uma vez estamos aqui no canal. Esse é o primeiro episódio do 23 Studios Talks. Esperamos que tenham gostado. Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou aí a pensar já, se você já está começando a pensar aí nas primeiras ações, esse conteúdo foi útil para você, curta, traga nos comentários, conte um pouquinho, compartilha com a gente as suas histórias, sua jornada empreendedora. Se você já teve essa experiência de fazer essas melhorias, melhorou, comente aqui embaixo e se inscreva. Você falou, nesse último exemplo que o Guilherme trouxe, ele falou sobre uma empresa que viralizou e essa empresa contava com a parceria de um profissional de marketing, ela tinha uma assessoria por trás.
né? Então, o resultado, ele vem acompanhado, sim, de profissionalismo. Então, se você precisa desse apoio profissional, seja para os serviços de curadoria de conteúdo, seja para os serviços de melhoria na parte técnica do site, né? O relatório do Google apontou que precisam ser feitas melhorias no canal próprio da empresa, seja site ou seja aplicativo. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais informações de contato da 23 Studios. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Guilherme. Até a próxima, pessoal.